Certo, gente? Para começar, então, vamos aprender a construir fractais, mesmo antes de entender o que eles são, tá? Construir fractais de uma maneira recursiva. Já já vocês vão ver o que isso significa. Bom, como a gente faz isso? Vamos começar com um exemplo bem famoso, que é o chamado floco de Koch. Koch é o sujeito que criou esse fractal. Eu falo Koch porque a pronúncia em alemão, o sujeito é alemão, tá? Pode falar do jeito que vocês preferirem. Koch, Koch, tá? Fica à vontade aí. Mas a palavra-chave aqui, na verdade, é o floco, né? Porque ele tem a aparência de um floco de neve. Flocos de neve têm essa aparência assim hexagonal, né? Uma simetria hexagonal. Por causa das simetrias da molécula de água quando cristaliza na forma de gelo, né? Que tem uma estrutura cristalina hexagonal. Isso é um conhecimento geral, não interessa para os nossos propósitos aqui dessa aula, é só curiosidade, né? Mas como é construído o floco de Koch? Qual foi a ideia original? É feito de uma maneira recursiva, ou seja, né, passo a passo, etapa por etapa. Deixa eu abrir para vocês aqui uma simulação em Python, tá? Então aqui a gente tem uma simulação em Python que vai rodar nessa janelinha aqui, tá? E a gente vai vendo aqui o passo a passo da construção do fractal ou do floco de Koch. Bom, vamos começar aqui com uma recursão máxima de 1. Seria o passo 1 aqui. O que vai acontecer é o quê? Qual é a ideia da construção do floco de Koch? Você parte de um triângulo, tá? Parte de um triângulo e aí substitui cada lado por esse objeto aqui como está aqui, ó. Ou seja, você troca a parte central, né? Ou seja, divide o lado do triângulo em três partes, retira a parte central e acrescenta lá duas linhas, fechando isso, né? As duas linhas formando aqui um triângulo equilátero, né? Cujo lado é um terço do lado do triângulo original. Fácil, né? Então esse é o primeiro passo, né? Pega lá cada lado do triângulo, tira a parte central, o terço central, né? E coloca duas linhas ali fechando na forma de um triângulo aqui, né? Do qual apenas dois lados permanecem no objeto. O terceiro lado seria o que se retirou. Certo? E aí continua nesse processo. No passo 2, cada um dos segmentos de reta que formam esta figura vão ser substituídos pela mesma coisa, ou seja, você vai retirar o terço central, colocar lá duas linhas formando um triângulo. Então aqui na recursão máxima 2, você vai substituir por mais quatro segmentos, né? Você vai trocar o segmento original por quatro segmentos, formando essa coisa aqui. E aí vai fazendo isso indefinidamente. Então, novamente, você faz a mesma coisa com cada um dos segmentos que formam a figura, vai fazendo isso recursivamente, né, para todos os segmentos que estão ali, até você cansar. Na verdade, o fractal, o floco de Koch como um fractal, seria o limite deste número aqui tendendo a infinito, tá? Então isso é um fractal, tá? Um fractal é um objeto que tem essa característica de recursão infinita. Em outras palavras, né, se você olhar o fractal muito de perto, você vai ver a mesma aparência. Se você olhar o fractal inteiro e olhar apenas uma pequena parte dele, ele tem a mesma cara. Isso a gente chama de autossimilaridade, ou semelhança de escala, ou invariância de escala, ainda melhor. Tá? Você olhar de perto ou de longe, um todo ou no detalhe, ele tem sempre a mesma cara. Ou seja, você vai ver essas estruturas aqui, né? Ó, que entra e sai, reentrâncias e saliências, seja de onde você olhar. Obviamente que você tem que chegar na recursão infinita aqui para que você possa fazer quantas ampliações você quiser, né? Se você para antes, né, você vai parar de ver essa autossimilaridade ou invariância de escala, porque daí você se aproximou demais. Você tem que ir realmente até o infinito. Obviamente que na prática, né, na prática é difícil você fazer isso. Deixa eu aumentar só um passo aqui para vocês verem, né, a lentidão que fica o algoritmo. Então você teria que esperar muito tempo para conseguir gerar um fractal real, né, um fractal na verdadeira acepção da palavra.
Na verdade, o que a gente tem na prática são aproximações, né? Para a resolução da minha tela, por exemplo, né, 6 ou 5 aqui já é suficiente. Eu não consigo ver diferença muito grande entre uma recursão máxima de 5 ou de 6, a não ser que eu amplie perto de alguma região, aí sim eu vejo a diferença. Eu teria que ir além de 5 ou 6, né? Teria que realmente tender este número ao infinito, tá? Deu para entender o que significa o floco de Koch, gente? É um exemplo de um fractal e ele basicamente contém todas as propriedades que são interessantes para a gente nessa introdução da disciplina de métodos computacionais da física, tá? Os fractais são objetos que têm autossimilaridade ou invariância de escala. Olhá-lo de perto ou olhá-lo de longe, você não consegue diferenciar, tá? Ele tem sempre a mesma cara, né? Seja de perto, seja de longe. Tá, gente? Fica aqui como exercício para vocês fazerem, ó, mostrar que a área total do floco de Koch é 8/5 da área do triângulo original. Tá? Então, se você parte de um triângulo que está aqui representado, né, ó, esses três vértices unidos são um triângulo equilátero. Tem uma certa área esse triângulo. Quando você vai fazendo as recursões para montar o fractal, né, o floco de Koch, e tendendo isso a infinito, a área total do fractal tende a 8/5 da área do triângulo original. Ou seja, né, é maior, obviamente, que o triângulo original, mas não tende a infinito. A área tende a um número finito, que é 8/5 da área do triângulo original. Então, se o triângulo original tinha, sei lá, 1 metro quadrado, vamos dizer, né? O triângulo, o floco de Koch vai ter 8/5 desse valor, 1,6 metros quadrados. Certo? Demonstrem isso, é geometria pura, tá? Inclusive serve para vocês tirarem a ferrugem das férias, né? Para voltar a pensar como engenheiros, cientistas exatos. Certo, gente? Fica então como exercício. Eu acho que por este vídeo já tá bom. Na sequência eu vou gravar mais um vídeo com mais características, com outros fractais, para a gente começar a entender melhor como os fractais funcionam e as suas propriedades, tá bom? Tem algumas propriedades bem chocantes até, interessantes e até chocantes, tá? Então, até daqui a pouco. Até mais, valeu!